Nem passei direto aqui na passagem. Certinho que eu vi nessa parte, tá ajudando mesmo, que é a nossa parte de citação, ele é disciplinado, sabe? Implorar, tudo que você pedir para ele faz, você tem que ter como, não pode reclamar, você é uma boa pessoa, não é chato, sabe? Eu já tinha avisado que tinha, mas ele, isso que eu falei, ele não tem essa loucura. É bem mais centrado, não tem nem. E é prestativo, é bem prestativo. Bom, pessoal, vamos daí nessa reunião? Tudo bem? Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia. Eu sou o Victor Kent, faço parte da lista de engenharia e gestão de cidades. Estou hoje com a minha colega Nair. Tá? Ela vai passar uma lista de presentes para todos, eu gostaria que todos assinassem ela, para poder consolidar essa reunião. E hoje a gente vai fazer a segunda reunião técnica de capacitação, que vai ser sobre a segunda fase, obviamente, mas ela vai entrar principalmente no reordenamento territorial de São Luís. Tá? Aqui é só uma reunião para mostrar o que vai ser visto nessa fase. O produto já foi entregue à prefeitura e aí depois disso a gente vai discutir o que já foi no produto, tá bom? Está funcionando, vou apertar. Então, como eu disse, eu faço parte da Liga de Engenharia, com sede em Ribeirão Preto. E eu faço parte, junto com a Anaíli, de um time multidisciplinar com economistas, arquitetos urbanistas, engenheiros sanitaristas e ambientais. E hoje o objetivo da apresentação é definir diretrizes de ordenamento territorial, definir propostas para garantir o direito da cidade sustentável e definir instrumentos urbanísticos. Começar com o reordenamento territorial. A gente vai fazer o desenvolvimento sobre a revisão do plano diretor municipal, o parcelamento do solo urbano, ocupação do solo urbano e rural, perímetro urbano e sistema viário urbano e rural, trazendo também os parâmetros urbanísticos com a classificação de solo vigente e trazendo reformas a ela. Esse é o zoneamento urbano vigente do último plano de vocês. Esse como disse, é o passado, a gente trouxe um novo, então também do distrito de Catuçaba. Ele não vai fazer parte da discussão de hoje, principalmente, mas ele é bom ser visto com a comparação com o que a gente vai trazer. E esse é o perímetro vigente e proposto. Aqui a gente já propõe um novo perímetro urbano, que é essa parte de estrada, ok? Com, a partir da primeira reunião que teve com a equipe técnica e também diminuindo o vigente, que é essa mancha vermelha. Então hoje a gente tem essa mancha vermelha que foi reduzida principalmente nessa área e o proposto que traz englobar as zonas que já estão urbanizadas. Também para o distrito de Catuçaba, mas ocorre principalmente trazer essa zona, essa área para a zona urbana. A gente propõe também a proposta para os direitos da cidade sustentável, que ela é basicamente definir propostas específicas considerando os eixos temáticos identificados na fase anterior. Então a gente vai definir diretrizes e propostas para vários eixos territoriais e de infraestrutura urbana no produto e trazer eles depois para a minuta do plano diretor municipal.
também com os instrumentos urbanísticos, que vão estar presentes na minuta do plano diretor, que o plano diretor de vocês vigente já possui algumas dessas, esses são os instrumentos. Eu vou entrar só em alguns deles, mais rasamente por cima, para falar principalmente sobre os que são mais de uso, como o parcelamento de edificação e utilização compulsória, o IPTU progressivo e desapropriação. Esses três fazem parte do mesmo meio, eles funcionam juntos um com o outro, e o direito de preempção. Esses são os mais usados, não somente por municípios do porte de vocês, mas por todos os municípios do Brasil. Falar um pouco sobre o parcelamento de edificação e utilização compulsória. Ele basicamente traz um instrumento para poder definir um meio de utilizar lotes que estão não edificados ou subutilizados. Então ele vai definir esses lotes no plano diretor, onde tem essa intenção, e vocês vão poder utilizar esse instrumento para poder dar um uso a esse lote. Assim também, uma progressão daquele passado, desse instrumento passado, é o IPTU progressivo do tempo, porque se o dono daquele lote não quer dar um uso ao seu lote não utilizado ou subutilizado, é implantado o IPTU progressivo do tempo, que traz em 5 anos um aumento do IPTU, mais a porcentagem dele sobre o valor de imóvel. Então, esse é um exemplo de São Paulo que é utilizado, isso daí fica definido por vocês da municipalidade. O exemplo é o IPTU mais 2% do valor no primeiro ano, no segundo ano, esse dono do imóvel ainda não deu uso à área, aí vai ser implantado o IPTU mais 4% sobre o valor do imóvel e assim vai até chegar em 15% no quinto ano. Não pode passar de 15% e tem que ser até o quinto ano, não pode passar do quinto ano. Se passar do quinto ano e o dono do lote ainda está pagando todos esses impostos a mais e ainda não deu uso ao lote, aí é aplicado a desapropriação a partir do pagamento de dívida pública. Isso já é um pouco menos utilizado porque traz a parte federal da nação. Isso é um caso que vai para o Distrito Federal. Então ele acaba não sendo utilizado. Porém, esses três são parte um do outro. Então é um progresso. Esse passa para esse, passa para esse. O que eu quero dizer com eles? Isso é um dos exemplos de instrumentos que a gente traz para vocês da municipalidade poder dar um uso melhor para a terra do município, ok? Tanto urbana quanto rural. E por último, esse é um bem simples, é o direito de preempção. Vai ficar definido com a municipalidade os lotes ou terrenos onde a prefeitura tem o interesse de no futuro fazer uma edificação. Então, digamos assim, tem um lote que não está sendo utilizado no centro aqui da cidade. E a prefeitura precisa fazer uma escola, e esse lote está na visão da prefeitura de ser ali. Quando o dono desse terreno quiser vender esse lote, a prefeitura vai ser a primeira a ser notificada sobre esse lote. Então aí a prefeitura vai decidir se ela quer realmente comprar aquele lote ou não. Só que a prefeitura tem o direito de ser a primeira para a compra dele. E também a gente tem os instrumentos de participação popular, que é o que a gente vai fazer na nossa próxima visita do município, que é realizar as 10 audiências sobre o produto de segunda fase, sobre o ordenamento territorial. Então a gente vai trazer e vai esperar a opinião da população por completo. A gente leva em consideração tudo e também traz para aqui. Porque o plano não é só para o município, para o Poder Executivo, nem só para o Poder Legislativo, é para o município como um todo, para a sua população principalmente. E a gente vai ter, como eu disse, a nossa terceira fase das audiências públicas, que vai procurar submeter a apreciação dos participantes, caracterizando principalmente o ordenamento territorial da cidade e do município. Conteúdo previsto na fase 1 e 2. Essa foi a nossa apresentação de segunda fase da RTC. Okay? Agora eu espero discutir um pouco assim, do produto, com vocês em si, quem leu o produto. Ou eu vou trazer imagens para quem acabou não conseguindo ler, para a gente poder discutir isso também. Okay? Porque na verdade, esse material ainda ele não foi liberado para todo mundo. A gente esperava o quê? Essa apresentação mesmo. A gente conseguir o olhar de vocês para isso, a gente conseguir analisar, conversar, discutir
vou abrir aqui só um instante. Essa é uma das partes mais importantes, né? Que a gente vai tentar definir o reordenamento do solo para a gente conseguir levar alguma coisa pré-definida para as audiências públicas, né? Algumas propostas para a gente ter um norte, na verdade, para a gente conseguir levar para as audiências públicas. Olhando aqueles vermelhinhos ali, eu já fiquei com um pouco de medo daquela redução da área urbana. Que é a área de pasto, né? Não sei, né? Isso que é importante, gente. A gente olhar, vamos olhar com calma, né? Dar Mas zoom. assim, eu sou muito inteira passo. Eu já dei um passo na minha cabeça. Para ser considerado. Sim, tá certo. Sim. Eu não estou conseguindo fazer aparecer a imagem. Será? Com a Beleninha só vai? Não está conseguindo fazer. Não está aparecendo. Você vai ter que colocar no PowerPoint, né? Bom, vamos tentar isso. Ou tem como outro. Onde está? Acho que não. Vou colocar aqui no PowerPoint, gente. Enquanto isso, todo mundo já está assinando a lista? Já. Tá já na segunda tela. Só antes de iniciar, mesmo do objeto, considerações iniciais, vai ter a Vai ter a. e como houveram várias manifestações a respeito de horário, Sim, vamos a considerar. respeito, se puder constar, Sim. por favor, É. a própria Dani que esteja, É, esse falou. horário, pediu para constar. Então, a gente tem a intenção então de mostrar esses mapas que foram produzidos e discutir já sobre eles. E depois a gente vai marcar as audiências, os horários para ficar melhor para vocês. Tá? Então esse aqui é um mapa de macro-zoneamento. Ele não tinha antes no produto, no plano diretor de vocês. Ele é um mapa onde vai mostrar o município por inteiro. Tá? Então a gente tem as macrozona urbana, que são as zonas dentro do perímetro urbano, essas em vermelho, tanto da sede quanto do distrito. Macrozona de amortecimento, que ela é um raio de 100 metros em volta dessa macrozona urbana, onde a gente procura sempre trazer essa macrozona que ela dá uma expandida pequena no perímetro urbano, caso ocorra alguma edificação, e ela, na próxima revisão, ela entra como o perímetro urbano completo. Então ela traz diretrizes para essa edificação não estar irregular, tá? Até 100 metros do perímetro urbano. Traz instrumentos urbanísticos, se a pessoa quiser construir, Exato. pode. Exato. Aí vai poder Instalação. isso. Então vai poder ocorrer isso dentro dessa macrozona de amortecimento, que é um raio de 100 metros da urbana. A gente traz também a macrozona de urbanização
regularização específica, que são essas manchas em rosa no mapa. O que é essa macrozona específica? De acordo com o que foi discutido nas outras reuniões, algumas regiões do município estavam sendo loteadas com o tamanho de lote menor do que é possível na zona rural. Tudo que está fora da zona urbana é rural. Então a gente tem essas duas zonas que estão fora da zona urbana e estavam loteando com lotes menores de 20 mil metros quadrados, o que não se pode fazer, ok? Então a gente traz essas zonas que vão tentar mitigar isso. Essa aí pra gente explicar. Claro. Acho que esse Ó, principalmente aqui em volta da sede, vamos deixar. Então essas zonas em rosa, elas trazem esses parâmetros para poder fazer o lote menor do que o rural, porém elas têm suas próprias diretrizes. As rosas são principalmente de turismo cultural de chacras, onde tem a intenção de turismo e não a urbanização em si, e trazer um pouco de proteção a essas áreas. Só para entender, isso aí é projeção, ou é onde já está ocupado, vai tentar essa regularização? A gente vai tentar isso e vai tentar mitigar algumas que estão acontecendo no município, a principalmente entrar nessas zonas. Mas para esse tipo de... Isso. Algumas já tem, se eu não me engano, ok? Nessas zonas, só que também, enquanto está acontecendo em outras partes do município, então a gente vai tentar, não, naquela zona lá é mais fácil a gente poder fazer essa divisão menor de lote, então a gente vai tentar dentro dessas zonas, ok? aquela ali, acho que é o Barra do Maurinho, que tá ali, né? Essa aqui, do Maurinho em cima, né? Pra cima dele. essa ali, não. Pra cima da cor de rosa embaixo, tem duas vermelhas, pra cima e pra baixo. Em cima da cor de rosa? Não, pra baixo, perto da laranja aí, ó. Pra cá é a fila. Que é o Vila, que é o Barra do Maurinho. Então, aqui ainda é a macrozona urbana. Levar a zona urbana pra lá. Isso, levar a zona urbana para lá. Porque estava muito. Aqui é a Ponte Preta, na cidade de Capiçaba. Aquela entradinha, né, de Capiçaba. Maurinha ali, ó. Maurinha pra baixo ali é perto da casa do banco, pra cima Maurinho. Isso, mas ali a proposta é levar a zona urbana pra lá. Então, para regularizar essa área aqui. Qual que é o objetivo de fazer isso? É a regularização desses imóveis. Então a gente está Acredito eu. modificando a É legislação. uma proposta, né, na verdade. Sim, a proposta é fazer uma alteração na legislação para colocar dentro de algum critério o que já está estabelecido de forma errada. É isso? A gente vai tentar trazer essa regularização. Porque ali hoje, esses dois bairros aqui, pelo menos, a zona urbana ela para aqui. Hoje. Ela não atinge essa área. A proposta é levar a zona urbana para essa Então, mas localidade. o que a gente ganha com isso, levando a zona urbana para lá? Porque, na verdade, Além de regularizar o imóvel. a gente chegou a Só para entender, desculpa porque eu não Não, conheço. pode Eu quero fazer o raciocínio lógico da Claro, coisa. claro. Assim, a maior diferença do perímetro urbano e com o resto do município, então, dentro do perímetro urbano, você vai pagar IPTU. Você tem que pagar IPTU se você está dentro dessa zona vermelha. Ok? Se você está fora dessa zona vermelha, você não paga IPTU, você paga ITR. Sim. Então é isso, essa é a maior diferença. Então a gente tenta trazer esse pessoal para regularizar a casa deles, para o ABITS, para outras várias formas de documentação e para tentar trazer essas pessoas a pagarem IPTU, para trazer benefício ao município. Ok? Agora a gente vai apresentar isso nas audiências públicas. Se a população dessa região não quiser, a gente não pode fazer nada, a gente segue o que vocês dizem para a gente. Só que aí, se a gente pensar também, tem um benefício social nisso. ambiental. Sabe, ambiental. Porque hoje não tem esgoto, não tem Água, água, Sim, não tem banheiro sim. público, não tem nada. A gente vai poder planejar isso junto com essa. Então, e o social é que não tem uma política pública de habitação nem de moradia. Entendi. A partir daí a gente começa a colocar. Por isso que eu perguntei, porque acho que não adianta você só ir lá dizer, não, vamos ampliar a região para a gente poder ganhar IPTU, ok, mas só isso não faz sentido, né? Eu acho que a Tem gente mais coisa tem que junto. observar agora, esse caso, a gente tem que ver conversando. Por enquanto, a gente só está correndo atrás do rabo. A
a gente não consegue estabelecer um critério de evolução do município. Entendi. Todo município nessas áreas periféricas, ele está crescendo totalmente de forma irregular. Totalmente. Desordenado. Totalmente desordenado e irregular. Então acho que a gente tem que colocar um basta nisso. Tá certo. Que tá. Vamos regulamentar, vamos fazer um projeto de investimento, levar saneamento básico, cobrar IPTU, regularizar, arrumar, fazer a regularização fundiária, deixar os lotes todos com matrícula, tudo certinho. Pum, passa a regra. A partir daqui para frente, daqui 10 anos, ou menos, quando a gente estiver falando de revisão de plano diretor de novo, a gente não quer estar falando de área irregular, de regularização de área irregular, a gente quer estar falando de evolução do município. Onde nós vamos crescer? Qual área industrial que a gente vai criar novos loteamentos, trazer dinheiro para a cidade, gerar emprego? Porque por enquanto a gente está falando só que o nosso maior objetivo hoje, acredito eu, nessa visão do plano diretor, está sendo regularizar e crescer desordenadamente. Então, Que é o nosso maior desafio. Tem que pensar junto com isso também em recurso para você não deixar que cresçam Não outras deixar. áreas irregulares. Exatamente, a Senão gente acha que tem que estancar isso. Tem que estancar essa ação. Acho que além do plano diretor, a gente tem que tentar achar uma solução médio e longo prazo para essas áreas que cresceram irregularmente. E também, além disso, dá a possibilidade de o município crescer ordenadamente. Instituir áreas de perímetro urbano e fazer o parcelamento um pouco fora do solo, para que a pessoa fale assim, olha, se você não fizer um loteamento aqui, você vai se pagar IPTU progressivo. Porque áreas que estão próximas às urbanas, que já tem infraestrutura, você pega, já passa na frente do terreno. Rede de esgoto, rede de água, já tem iluminação pública, já tem pavimentação, já tem tudo. E não cresce a zona urbana para lá porque a pessoa não quer, não é interessante para ela. Só que ela não tem que observar só dela, tem que observar de forma coletiva. Por isso que o plano diretor tem que instituir essas diretrizes. Então é estancar essas questões dos parcelamentos regulares de solo e dar a possibilidade do município crescer ordenadamente e de forma legal. Eu acho que é isso. Primeiro, posso? Claro. Só respondendo ao questionamento da Marta, que eu acho para todos poderem entender o que vem acontecendo. Depois da enchente foi feito um plano diretor meio às pressas e com uma visão de restringir crescimento, Restrição total. construção em área de risco, de morro, em função de toda a tragédia que nós vivemos. E foi feito um plano diretor extremamente rigoroso e meio fora da realidade nossa. Nós já temos restrições de fã, restrições de combate, então é um inferno aqui em São Luís. Só quer fazer uma reforma ou. Você não pode fazer nada aqui em São Luís. E como um plano diretor meio assim, fora da nossa realidade, gerou um problema seríssimo habitacional que não é só de São Luís, é no Brasil Nacional, que é o que aconteceu. Eu não tenho terreno para construir aqui, a taxa de ocupação do índice de aproveitamento é extremamente limitada, faz com que você crie bairros irregulares. E o problema hoje que nós estamos vendo é em função dessas restrições que são impostas no município. Então, o que eu vejo como técnico? Que nós temos que pensar esse plano diretor para 30 anos. Pensar numa cidade nova, que é uma coisa que a princípio pode parecer maluca, mas tem que pensar numa cidade nova. Crescer durante 3 décadas de forma ordenada, sem ocupar áreas de risco que nós temos muito. Então, basicamente, eu acho que. Áreas de encosta e áreas de alagamento, né? Tem que. Também. Eu acho que essa que seria a visão nossa. Perfeito, obrigado. Sim, claro. Não sei se virar adiante, mas só para eu entender termos técnicos que foram algo operando ao longo dos anos, né? Usava-se muito essa questão da área de expansão urbana. Eu acredito que seja bem simples, que vocês fizeram, que está ampliando em alguns lugares vermelhos. Mas eu achei nova a palavra para mim, essa amortização ao redor, que a gente ouve muito isso, do parque que a gente tem aqui, mas não ao redor da área urbana. Esse é limitado
que ele é principalmente nessa área aqui, tá? Essa área aqui que não está muito, não tem muito loja, não muito edificada. Mas essa área de amortização, ela procura a expansão que está assim, a que vai ser errada, digamos. Entendeu? Então ela já procura trazer a que vai acontecer de forma errada, pelo menos alguns parâmetros. Porque, por mais que nós tentamos definir parâmetros e tudo para que dê certo, vai ter loteamento e edificação fora do parâmetro que a gente está procurando definir. Então isso tenta remediar isso um pouco. Então não pode. Nós na empresa já trouxemos áreas de amortecimento de 200 metros do perímetro urbano. Isso é uma coisa do município que preferiu isso. Só que nós podemos até tirar isso se vocês acham que precisa restringir mais. Então, a gente pode tirar essa área de amortecimento. Tem que delimitar a área urbana do município naquilo que já existe. E essa área de amortecimento seria essa área de expansão mesmo. Tecnicamente uma Você área tem de área expansão. aqui, aí você tem uma área ao entorno dessa área urbana, que seria essa área de expansão. Tecnicamente sim. Eu entendi diferente. Eu entendi que isso é um limitador. Isso não seria. Eu acho que não, eu acho que é uma. Não, É uma coisa mais. ela pode acontecer. Acho que são as duas coisas juntas. Um pouco. Ela é uma limitadora e ela é expansão. Porque, como eu disse, vai acontecer loteamento e edificação Expansão errada. regrada. E pode Vamos botar expandir. assim, expansão regrada. É uma expansão regrada. Está identificando o problema Ele pode expandir no máximo até 200 metros. Não, acho que Ele isso expande, é mas assim. tem limite de 200 metros. Porque aqui, no zoneamento, 100. a gente tem essa zona de expansão já dentro do perímetro urbano, que é esse azul mais E escuro. além dessa expansão, caso queira crescer mais ainda, tem ainda o. Eu achei que estava já. O meu medo é que eu não estou enxergando ainda os locais. Eu estava achando que já estava restrito, já tinha apertado a gente de novo. Então, não, já existe a expansão e esse é um Isso. É o plus. respiro. É o plus, É é um o respiro, respiro. é um respiro, tá? Porque não é todo mundo que vai expandir as suas edificações para essa região. Então alguém vai querer fazer aqui no cantinho, então já entra num negócio mais regrado, Tá, uma coisa que pode acontecer, mas a gente ainda está controlando. tá. Tem instrumento para você, pode fazer, mas faz de forma correta. Fiscalizar, colocar exigências. E eu acho, inclusive, eu queria pedir para o pessoal que dentro dos micro, esse é o marco zonamento maior, tem que ter essa gradação. Porque muitas vezes um terreno ele está na divisória de uma Exatamente. A gente tem alguns casos aqui, né? A gente já tem alguns casos aqui na prefeitura que assim, o zoneamento acaba aqui e o cara quer construir ao lado da área que acaba o zoneamento. E aí fala, pô, meu vizinho tem, meu vizinho pode, eu não posso. Tecnicamente, ela está errada. Às vezes ela não sabe que ela está errada, às vezes ela está errada. Então, procurar trazer isso. Pode. E colocar as exigências. Exato. Então, como eu estava falando antes, dessas zonas específicas que trazem esse loteamento menor e ficam próximos ao perímetro urbano, o que isso, uma expansão futura, vai acabar se englobando e essa macrozona vai deixar de existir, vai virar só macrozona urbana. Okay? Então, por isso que a gente tem que trazer ela próxima ao perímetro urbano. Agora a gente tem a macrozona produtiva, que é a manchinha laranja, também tem uma manchinha laranja aqui. Essa macrozona em laranja, ela tem mais ou menos o mesmo objetivo da rosa, que é os lotes, o loteamento de áreas menores, a 21 metros quadrados, que procura, ao invés de turismo e as zonas de chácara e proteção ambiental, ela tem a produção familiar de agropecuária, dentre outros. Essa laranjinha eu não consigo identificar onde Não é no Johnny? Lá de cima? lá em cima, acho que eu acima, né? Eu acho que aqui é Santa Cruz. Aqui em Santa Cruz tem que colocar o São Sebastião também, né? Ali embaixo fica Bom Retiro, Santa Cruz. Que eu abaixo aqui, É. né? Com O bairro do Sebastião precisava fazer. o que foi passado, se eu não me engano, é que essas zonas já têm esse loteamento menor, então a gente tem que englobar ela dentro do macrozonamento.
Não deve ser lá no bairrinho, não? Não é aquela fazenda que tem perto do Passo do PL, a fazenda enorme que é. Ou é perto do bairrinho, lá tem bastante casa lá ali. Por lá, né? É. O Rio Claro ali, eu acho. Tem o Rio Claro, é. É, Que é no começo ali, né? é o Rio Claro e o Bairrinho ali, né? Isso. Aqui nessa região. É que tem mesmo, né? É. Então também a gente também tem a macrozona de proteção ambiental, que é a verde, ok? Essa macrozona não vai ser possível a edificação de nada, o loteamento de nada, nem o desmatamento. Oi? Sim, aqui. Aqui nessa parte, correto? É que tem aquele bico ali de atividade dentro da gente, né? Não tem. Quarto dentro da atividade ali, né? Ô Pedro, É aqui, ó. Cinza ali, ó. Cinza ainda, ó. Bico de atividade aqui do. ô Pedro, É a briga É a briga do Marcelo, que é a mesma. Pedro, aquela entrada ali no bairro do Alvarenga incluiu também? Acho que é o que tá de rosinha aqui, mas só que tem que ter pau. Vai? Esse aqui, ó. Porque dela vai ficar igual tipo a entrada ali do filo, né? É meio parecido, né? Eu acho, na minha opinião, pessoal, que aquela entrada ali poderia constar como zona, a expandir a zona urbana pela É igual, vai ficar igual uma Maurina. puxar pra cá também, esse tamanho dessa foto aqui, tá puxado a zona urbana, mas ele tem um monte de oficina mecânica, né? Tem. Ali é até maior, Pedro. Ali acho que é até maior que o filo. É maior que o base do filo, né? Deixa eu já fazer uma pergunta então. Essa zona rosa que vocês estão conversando agora, ela tem alguma intenção de atividades culturais ou esportísticas? Não. Tem uma pousada lá. Tem uma Mas pousada. Tem uma comercial, pousada. né? Tem uma pousada ali, Pousada, oficina mecânica, tem bar. E várias residências. Mas a gente está tão próximo assim do perímetro urbano que a gente não tenta englobar ela também. Eu acho que é o ideal. Eu puxar o perímetro urbano ali, né? É ali mesmo, Cabral. Sabe a entradinha do Alvarenga ali? Aquela que pega até. É englobar o perímetro urbano ali do Rio. Isso, vai lá com a ali. Saiu pro trevo da esquerda. Saiu do trevo da esquerda. Englobar. E tem uma parte que margeia a rodovia, tem ali, tem um monte de. Tem muita construção. Tem bastante construção ali. Você pega ali na entrada do Antônio Teodoro, Pedro, ali mesmo. Você pega ali, agora tem o Cabral, você pode ver que tem um monte Não, ali. entradinha. Ali e subindo já tem um monte. Tem que ser aquela parte que margeia a rodovia, aquele trecho, e vai dentro um pouco, curva dentro ali naquela. Até chegar na curva ali da minhoca. Exatamente. Então, temos também a zona industrial, ela é um pouco afastada da zona urbana, que a gente vai trazer tanto parâmetros para serem não prejudiciais e prejudiciais para essa zona que está afastada da macrozona urbana. E a última macrozona é todo o resto do município, essa zona em amarelo, que ela vai respeitar o loteamento de 21 metros quadrados por terreno dentro dela, onde ela tem atividades rurais, isso, que é uma macrozona rural, 21 metros quadrados. Baixou agora, Gui. Era 30 mil. Não, foi pra 20, foi pra é 20. isso que eu estou perguntando, né? É que eu Sim, sei só que tem fala que- 21 metros. A gente vai ter que considerar esse mapa aí, eu acho que o bairro do Sebastião que não conseguindo localizar pelo menos ele. Pode identificar mais ou menos onde ele Ajuda aí, galera. Pega a rodovia, pega a SP ali, ó. Eu acho que é. Pega a SP, pega o rio e pronto, já era. Acho que é aqui assim, É né? por aí, é um pouco mais pra lá um pouco. Né? Não, tem subido mais. Daqui a gente vê de Taubaté. Isso, aqui é Taubaté. Taubaté. É por aqui assim. As músicas, perto do posto assim. São Sebastião, Pedro, dá pra pegar duas partes. Dá pra pegar o Borba, lá em cima, o sertãozinho, O sertãozinho e a parte de baixo. parte do Tarcisão ali. Por aqui assim, né? Por aqui assim. Então, aí, nessa macrozona rural, vai ter claramente a característica rural nela e os lotes Ali é de 20 metros produtivo. quadrados. Isso. Essa área do São Sebastião aí é a área que Entendi. Só que o azulzinho fica perto do Caetano. Eu acho que sim, né? Porque hoje, você pega a nossa zona industrial hoje, ela é
Depois, Exatamente. É. É uma área muito, possuída há mais de 20 anos, assim, tá bem complicado ali. Tem escola, Tem. né? Ali tem coleta de lixo, ali tem todo esse Tem vários, tem lavarengas. Eu acho assim, foi. Tem que pensar. Não, porque aí vai fazer Essa o quê? questão desses A núcleos, desses família bairros. toda mora ali. Eu conheço porque a família mora, mas ela foi E tem alguns dividindo. outros, acho que assim, são os caetanos, o Alvarenga, os que tem mais característica, né? Então Sim. são os caetanos, o bairro do Alvarenga e o São Sebastião, né? E aqui descendo, aqui que tá uma briga ali com a Ivone também, eu O Rio falo Abaixo, que tá no Rio Abaixo, cara. Ali é tudo APP. Ali é uma confusão. Zona industrial hoje que é. Zona industrial azul. Essa se encontra fora Uma das propostas. da razão, né? É a proposta. É a área que Hoje seja não é. identificada numa Possível área. zona industrial, zona de logística, etc. Eu acho também, procurando aí, tem que pensar numa zona industrial também no sentido Taubaté. Está mais próximo, a gente está do lado meio na contramão aí, né? Já é meio contramão. Você diria assim, do lado da Direcionar estrada. para Taubaté. Pra região, rodovias do Alto. Isso, Para que fique próximo, logisticamente, isso. estrategicamente. Vai ficar mais fácil o fluxo para Taubaté. ô Pedro, na área produtiva, qual que é o benefício em si que você pode ter a mais? Acho que daí a gente consegue fugir desse negócio do modo rural, né? Na área produtiva, na laranja. Daí você pode, A quando gente você pode for estabelecer lotes menores que que o modo? rural. Entendi. É isso que a gente tem que trazer. Porque você pega no São Sebastião ali, tem. Ah, tem várias, tem uma fila de casas. É. Lá vamos tocar a gente Tem o PSF, escola. tem posto de atendimento de saúde, tem escola, tem mercado, mercadinho. Então, quase no distrito. É porque aqui não é um distrito, então. Acho que Então, mas é a intenção de vocês, né? eu falei, tem uma Na questão. verdade, uma boa parte acho que deve ser. E os próprios moradores não querem pagar IPTU, eles querem os benefícios. Então, Quer o bônus, mas não quer o bônus. mas eu particularmente, muito particular também, falando na OAB, eu acho que transformaria no distrito porque tem Preenche os Mexeu no bolso, o pessoal Ninguém quer. não sei que reclama, mas eu acho que Passar então por zoneamento. não reclamam. Mas eles reclamam. Aqui, mais uma vez, como eu vi esse apresentado, esse é caçado. Aqui é o período urbano, certo? O proposto é esse, o estrado, e o vigente era o vermelho. Aqui pra cá no momento, a gente não aumentaria. Não, não caía. Lá do chapéu. O esgoto já Aí eu falo do chapéu. É. Eu estou tentando deixar a estrada. A estrada aqui. Eu estou tentando deixar a estrada, eu chego, cara. Aqui é um entroncamento lá no núcleo, eu acho. Aqui imaginaram. Porque a pergunta sobre essa região Aqui é o entroncamento. tem alguma zona organizada? Não, tem alguns proprietários que moram lá que querem fazer. Então, aí entra aquela questão de expandir muito o perímetro urbano. Vai ter que ser levado a infraestrutura para lá. É um gasto muito grande do município. Só se realmente for a intenção de vocês. Vamos ter uma visão de Numa audiência, uma reunião que a gente fez com o pessoal lá em Calçados, o pessoal do lado do chapéu teve um ou outro, mesmo porque a geografia é melhor. Mas tem outros que tem fazenda dentro da casa do nativo, indígena, que já é ali, ó, no limite, eles não querem porque eles são produção leiteira. Porém, a Rosana, o Ricardo, sabe? Que daí já é pro lado do Pinga. porque tem as casinhas populares, Sim. certo? E tem a fazenda histórica, que ninguém faz nada, tá um elefante branco, que tem terra. E aí ali a intenção da população foi maior e expandido que do lado do E é aqui chapéu. esse meu nome, né? É aí, ó. Isso aí. Já tá. No caso, já estaria no vigente. Tá vendo? Aqui é o campo, certo? Aí é o campo. Aqui é o campo. Está atrás do campo. Perto da fazenda. É aí que eu perguntei, então. Ali seria um pouquinho, não. Mas é Perto da fazenda, São Paulo ou não? perto da fazenda do São Paulo. Tem as casas populares, daí sai a fazenda
É uma. As populares são essas daqui, certo? Essas daqui são as casas populares. Aqui é a rotatóriazinha que já é pinga. Aí já vai pro pinga. Eu acho que a mãe pegou a fazenda, Gia. Se olhando assim no mapa, dá pra ter uma noção. É? Eu acho que pegou. Eu tô achando que pegou também. Tá pegando aquela fazenda histórica? É. Tá. Mas então, a questão é que já está vigente. Já tá vigente. Já tá no Já está vigente. vigente. Ali é plantio urbano. A única região retirada de vigente foi aqui e aqui. E saiu a ponta da queimada, porque esse vai entrar. Pensando em entrar é o ponto da queimada. Aqui embaixo. Ali outro vai pensando em entrar, em cima dos dois, assim, ó. Onde tem a Hoje é serra. o vigente, não tem a serra, tem uma setinha aqui. Aqui assim. É a volta queimada que é a via Bertolino lá. É, Ah, acho que é interessante manter assim uma. Manter dentro aí já tá, aí é. Eu acho que tirar, quitar do urbano, tirar, eu acho que não é interessante. Mas o que tá é interessante. Quitar é interessante manter. Você quer tirar? Não, Não, ter aqui, né? porque aí é onde Aqui é o do Paulo Luiz. aí é onde minha mãe mora. Porque Aqui é da Luiz, do Paulo Luiz. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, não Só para entender aí, o traçado é o que é hoje. O que está em vermelho é o que é hoje. Está traçado, seria dar uma proposta. Ele reduzir aqui, eu acho que não deve reduzir, não. Ah, dá pra reduzir não, dá pra ampliar. Vamos manter aqui. Manter. Porque ali tá cheio de pousadinhas já, É. elas mal colocadas. Manter aqui e ampliar para sentido São Luís, sabe? Essa região aqui, Mas por que ela ela é? é? Precisa entender por que o motivo de eles entenderem de reduzir. Eu também não sei te dizer isso agora. Realmente. Eu olhando aqui o mapa, achei que seria você. Eu acho que não. Aqui eles viram a imagem ali, certo? Viram as fotos. O que eu posso talvez tentar trazer ali é uma declividade muito grande. Nessa região uma declividade É grande. declividade grande. É. Pode ser por isso. Ali é o morro. A gente É. tenta. O lado de cima, não. Mas não pega o condão, aí pega a parte boa. O que precisava arrumar também, eu acho, é aqui, né? Aqui é a Rua Santa Cruz, né? Ah, Que então. precisava liberar também. Tem, pelo amor de Deus, gente, libere isso aí. Tem água, tem luz, tem esgoto, Tem tudo, só lançamento, tem Ô tudo. Pedro, ali no começo vai liberar também, não? Só que o zoneamento aqui tem que ter lote de 40 mil 40 metros. mil metros quadrados. Ah, entendi. Não. Nem a mancha urbana. Ok. A gente tem que arrumar depois esses índices urbanísticos. Essa região aqui o que é? Aí vocês conseguem seguir no Morro da Queimada, você vai dar a volta, vai sair lá na estrada de Bloco. Que é uma pousadona, o cara fez vários chalés aqui. É, Porque na fala, como que é o eu não sei nome se vai dele? voltar sobre o assunto do PTU, será que ele vai falar alguma coisa? Hoje não, mas eu já posso entrar no assunto sobre o que é. Não, é evidente que é importante que tenha essa ferramenta para forçar o proprietário a dar uma ocupação útil. E tem que colocar no plano diretor os locais que é estabelecido. E aí você faz com que haja oportunidade de ocupar as pessoas. A gente pode desenhar no perímetro urbano como um todo, no processo. Isso está fazendo necessário de ter urbano como um todo. Pode ser sim. Mas ele a intenção é de lotes ou não utilizados ou subutilizados. Tem a porcentagem para fazer o cálculo que vai estar presente na lei. Porque com a expansão do perímetro urbano, você aumenta a possibilidade da prefeitura aumentar a arrecadação. Não, sim, claro. Mas assim, esses instrumentos eles são ótimos para estarem na manga de vocês, da municipalidade, para usar. Não quer dizer que precisa ser usado. Entendeu? É bom estar lá, mas se não quiser usar, é a cabo da prefeitura. Ela que decide. Eu queria dizer o seguinte, a gente está falando de legislação. Aquele outro PTU que busca trazer, que é o progressivo, trazer uma justiça tributária, vocês vão fazer esse mapeamento também? Aqueles bairros em que, enfim, aquela progressão, né, de você diminuir o IPTU um bairro com menor infraestrutura e aumentar em outro. Acho que isso é mais
define quais áreas que precisam de descontos, que precisam de um certo olhar mais assim, quem pode mais pagar mais, pode pagar mais. Ou fica até isento a depender dos critérios. Você consegue até fazer por nível de construção, né? Na planta genérica de valor desse valor, é importante ela ser refeita com uma certa periodicidade, pelo seguinte, que tem muitas construções que não são averbadas. Sim. Aí a pessoa constrói e não está pagando. Então, você refazendo isso, e aí de um ano para o outro, você identifica uma série de construções que não vão. Porque depois uma piscina, para um vale, por exemplo. Brincadeira. O nosso contrato não prevê esse trabalho. A PGV. Não prevê a PGV. A nossa empresa faz PGV, mas no contrato não prevê. Então, acho que talvez teria que abrir. Foge da questão do plano diretor propriamente dito, né? Depende do contrato. Tem uns que estão juntos, mas no caso esse não vai ser realizado. O ideal é terminar o plano diretor. Não, nossa, não. Vai ser, vamos ficar 2 anos discutindo o plano diretor. Quando souber que tem uma PGV, aí sai. Bom, esse é o da sede, tá, pessoal? Então, de novo, o traçado é o proposto, o vermelho é o vigente. Então, a gente faz a redução dessa área, só que agora, com as discussões, a gente vai tentar trazer aquela área que está rosinha também para cá, para dentro da área urbana, certo? E também trazendo essas áreas que já estão notificadas. O vermelho é o que é, você já dá a proposta. Aí eu sempre meio chato, assim, mas olhando toda a área, se a gente olhar a área urbana que é hoje, não está todo urbanizado. Ponto. A gente nós não estamos discutindo a medida dos lotes. A gente está falando pelo urbano. Então no perímetro urbano, sim. No perímetro urbano, só isso. Por quê? Porque tem área de perímetro urbano que cai na mesma coisa de Catuçaba. Não, tem cabimento. É urbano e está pedindo 40 mil metros quadrados. Aí isso vai entrar no zoneamento, que eu já vou entrar nele. Tá. Aqui. Então, é só para a gente saber onde fica. Nisso daqui, Aí você você vai vai definir o que é urbano e o que é rural. Tá. Sempre no plano diretor nosso tem ZPR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem inúmeras ZPRs, cada ZPR com um índice distinto da outra. Numa ZPR você pode ter lote de 125, na outra tem que ser 250, na outra tem que ser 500. 40 mil. Não, Fazer essa atualização desses parâmetros, claro. Fazer exame 1, 2, 3, 4. O exemplo lá é lá no Orgs, né? A gente fica confuso. O Orgs acho que é 40 mil, né? O Orgs é 20 mil, acho. Aqui. Os rochas são 40. Ah, o Rocha. Aqui é o zoneamento. É aqui que a gente vai discutir esses parâmetros. Então aqui é Catuçaba primeiro, então a gente tem essa amarela como zona preferencial residencial, ok? A zona de preservação arquitetônica, urbanística e paisagística, que está nesse marronzinho aqui no centro. A zona mista, a laranja, a zona mista residencial, comercial. Isso vai depender principalmente dos parâmetros que vão ser expostos depois. E zona industrial, essa em roxo, então a gente tem nessa zona aqui. Zona institucional, azul. Zona de expansão urbana, azul escura, principalmente nessa região que não é identificada. A zona especial de interesse social, em rosinha, aqui nessa zona. E a zona de proteção permanente, APP, que é em verde. Tá? Então, É que ali tem o Ribeirão, o chapéu do passo. Então, é legal, né? tem que fazer isso nas zonas de APP em torno aos rios. Só que também a gente expõe aqui para vocês poderem dar a opinião de vocês. Aí tem o laranjinho ali que está seguindo o rio, né? Tem zonas que já não tem espaço para APP. São consolidados. Já é consolidado. Então não tem como a gente colocar APP ali. E aí já está entrando agora a sugestão de manter o que era. Já está entrando, vai ser só porque assim, a minha sugestão é a anterior, que onde estava o vermelhinho ele mantém, não tem aquele recorte que vocês colocaram, o recorte é em cima e o recorte embaixo. Ah, sim, não, aí a gente
já faz essa modificação. É. Entendeu? Tanto aqui quanto aqui. É. Esses dois são os cortes. Aqui foi basicamente o que aumentou o perímetro urbano. Que já está consolidado, tem casa pra caramba aí. Exato. Eu vendo assim, eu vejo como uma possível aumentar um pouquinho mais o perímetro urbano. Ok? Eu vendo assim. Agora, a opinião de vocês é que deveria aumentar para o lado oeste ou ao norte? Porque eu vejo como o crescimento maior da cidade foi para essa região. Sim. Então acho que uma expansão um pouquinho maior do perímetro nessa região seria o ideal. Ou não? Pra cá é fundamental, né? Porque já Sim. já é consolidado, né? Para cá, correto? Aumentar até um pouquinho mais o perímetro. E trazer essa expansão tanto para um pouquinho para cá quanto para cá. A estrada ali está bem longe do rio, né? Sim, a estrada está longe. Igual assim, uma Varjota, né? E eu não estou com os parâmetros aqui de cada zona, mas eu acho que esse material pode ser disponibilizado para todos depois e cada um ver exatamente como que está lá os parâmetros para cada zona, tamanho de área, frente de lote, recuso, e cada uma dessas zonas tem os seus parâmetros. Coeficiente de aproveitamento. Exato, coeficiente de aproveitamento e Taxa de ocupação. vários outros. Então, vai estar tudo lá no material, vai ser disponibilizado para todos. Eu gostaria que todos lessem isso e dessem o seu Parecer governo. por isso escrito mesmo, né? Exato, exato. Documentar isso. Isso. Então, a gente tem também a zona, o zoneamento da sede. É o mesmo zoneamento de Catuçaba. A única diferença é a gente ter essa zona de uso restrito em roxo, aqui nessas regiões. E a zona de expansão está para cá, onde é menos edificada. Já vamos trazer o acréscimo do perímetro nessa região. Eu acho que até nessa região aqui dá para fazer o acréscimo dela. Para o sul, é mais contingir, correto? Pelo meu entendimento. Não é a expansão, a ideia não é crescer para o sul muito. O sul vai chegando perto do parque. Sentido Batuba. Sentido do Batuba. Só uma dúvida ali em relação, Pedro, à área. Não, tá lá. Ô, Tá tudo. ô, Aqui, ó, bem, né? Em cima, ó, sua direita, sua direita. Eu já tenho uma visão. Aí, aqui é onde é a Sabesp, né? Então, olha em cima disso aí. É o forno. Porque a zona está fora, é isso? Aquela área de mata lá fora. Que é essa daqui? Esse aqui está fora, porque não é o tracejado que define, né? Sim. Aqui, ó, eu estou falando dessa greve, que é aquela. Não, o Bruno vai fazer o. Está fora. Está fora. Qual o problema dela estar fora? Porque essa propriedade é minha. Mas a questão. Uma parte eu vou dela. voltar aqui. Eu pago o PTU dela. A única diferença, a única Não, coisa ela que não vai enxergou. Ó, essa é vigente, a vermelha. Então ela está aqui dentro, nessa Ela região. está pagando. ela paga, só que ela tem 90 mil metros quadrados, eu posso aproveitar uns 10 e 80 é mato. Sim. Isso precisa ser visto também. Então, Aqui, ó, que eu- Deixa eu só entender um pouquinho. A sua área é toda essa mata aqui? Olha, qual é o nome? Victor. Vitor, a propriedade é essa que está aqui nesse quadro. Tudo isso aqui. Que é aquela que eu fiz o círculo com a Aqui assim. É essa daí. Olha. Ela está dentro do perímetro urbano, eu pago o PTU. hoje está no vermelho. Hoje está. Mas tá mantendo
só a área da mata mesmo. Não, eu acho que o plano diretor ele pode prever aí alguma. A gente traz isso justamente para isso, para conversar. A sua zona está dentro. A intenção a gente tira principalmente por conta disso, do verde. Porque se está dentro do perímetro urbano, o que acontece muito em outros municípios, está dentro do perímetro urbano e está lá, mesmo que esteja zona de apresentação, ninguém pode mexer naquilo. Alguém vai lá e corta uma árvore, vai e corta duas, vai e corta três, vai e corta tudo e não dá tempo de parar a pessoa. Porque está dentro do perímetro urbano, a gente vai fazer casa. Então se a gente tira do perímetro urbano, fica mais difícil isso acontecer. Eu acho que essa área aqui é a mais à frente também. Agora, se a intenção se a intenção é ficar dentro do perímetro urbano, a gente fica jeito. A gente só ajeita, não tem problema nenhum. A minha dúvida também, Pedro, era em relação lá, aqui embaixo, onde você demarcou aqui que vai virar perímetro urbano. Aqui? Isso. Até aquela parte, aquela fita, ela é a pista. No caso, aquela fita, ela só ia pegar quantos, mais ou menos, a pista e mais quantos metros? Não é para pegar nada em volta, é para ficar em cima da pista. Em cima da pista. Em Não volta, é pra vamos fazer supor, você pega ali o Essa é a jovem. intenção. O bairro do jovem está com perímetro urbano, Pedro? Não? Entendi. Então tem coisa aqui no meio da pista. Esse é o vermelhinho ali, ó, tá vendo? É só a pista, não pega nada ali então. Não, aqui acaba pegando. Aqui tem espaço. Ah, sim. Que é o Só que Vitória. É o Vitória. Aonde você vê que tem Eu vou falar é a pista aqui, ó. Aí, você vindo aí. Aí não vai pegar nada. Só um fio é só para pegar a pista. Só a pista. No máximo a gente pode fazer uma expansão de 40 metros de não edificante. Não vai poder É fazer aquele nada. lance que tu falou, né? Que dele para no loteamento. Se tivesse esses 100 metros aí de raio, pegaria. Então a gente não é para coisar aqui. Para poder edificar. Desculpa. Aí o certo é colocar, né? Não. Mas já não tem uma proposta de loteamento do Tem. Luiz Homero? Não, já está. Já existe. Não, ele cancelou todos os loteamentos. Não, sem proposta. Voltou sem greve rural. Rural, voltou, mas não Mas ele tá tem vendendo intenção. Não, ele tá vendendo pequenas chácaras agora, né? Ele tá vendendo mesmo. Não, mas acho que ali tem que voltar sim, tem que manter a área Aqui, urbana. né? Que a continuação dessa estrada é mais na frente, mais lá no trecho do E rio. essa parte Vai aqui. ser inclusive de volta. Não, essa é assim também, né? Aonde? Essa aqui, ó. Essa aqui também. Não só aí, mas acho que a faixa próxima à rodovia toda aqui, ó. Lá também. Ali é uma área, né? Onde? Esse tipo Naquela área lá em cima lá, próxima à rodovia lá. É, pra baixo, Pedro, se manter o que já estava. Até o meu conhecimento, se eu não me engano, essa zona na zona de Várzea, ou por atividade muito grande, essa aqui em cima. Ela é de atividade muito grande, Várzea ou não? Ela é declividade grande. Mas se for isso, é por isso que eles tiraram. É declividade bem grande. Que a gente não pode, a gente propõe, né? Não é todo mundo vai obedecer. Não pode ficar com mais de 30% de declividade. É a área de declividade. Ali é perto do Trevo. Né? Perto do trevo. É. Aqui eu tenho certeza, eu estou sem ensinar. Não, mas é declividade. Mas eu tenho certeza que aqui tem uma mancha onde é mais de 30% de declividade, não pode ser construída. Tem Só que a gente pode brecha tentar. embaixo. A gente pode tentar contornar ela, se for a intenção. A gente contorna essa área e mantém o perímetro urbano contornado. A gente só não pode fazer fechar ela no meio, deixar um buraco que não pode acontecer nada. Ali é mesmo. Então a gente pode contornar. Mesmo porque fica difícil para o proprietário pagar um IPTU, se é área urbana, de uma área que ele tem que preservar. Nem pode utilizar. Não pode utilizar, fica complicado. Eu entendi, assim, as duas coisas estão aí. Uma saia justa. Da destinação da área, né? No caso, seria aquela área azul, né? Na verdade, até mais. O vigente é toda essa área. Tem aquele outro
parâmetros mais ainda. Um mínimo de lote podendo ser de 125 metros quadrados. Pimentas? Tem plano do Barra dos Pimentas também. Onde? Barra dos Pimentas, que é pra lá. Isso. Outro lado. Oeste. Aqui. Não. Nessa mesma reta lá no final, perto do quadradinho, lá dentro. Oeste. Lá em cima do Rio Berga da Legenda, não. Lá em cima do Rio Berga da Legenda. Calma aí, gente. Calma aí. Legenda, não vai ficar. A outra legenda. Escrito, letra. Aqui. Próximo daí, um pouquinho mais Isso. abaixo. Aqui. Tem um bairro aí também que é. Hoje tem zoneamento que precisa manter. Quadradinho aqui, depois do irmão aqui. Um pouco mais Vai abaixo. lá. Não admite mais. Não tem como crescer mais. Não, primeiro que lá da atividade, qualquer lado lá, a atividade dela. Aqui sobre o 30%. Isso é igual o Cunha. Nossa, e lá vamos ter. Bom, eu acho que a intenção dessa reunião é isso mesmo, tá, pessoal? Para todo mundo ter ciência disso e já receber o produto na mão e fazer essas adequações para achar correta. Isso vai ser tudo discutido depois, com mais uma reunião antes das audiências públicas, que a gente vai poder propor tudo isso para a população. E após a audiência pública, a gente vai ter mais uma reunião que vai discutir tudo que foi dito nelas. Então, se tiver alguém que não está feliz com esse zoneamento e acha que tem assim, que está de qualquer jeito diferente, a gente vai discutir também. Claro, a gente tenta não beneficiar somente o indivíduo, a gente tenta beneficiar o município como um todo. Mas essa discussão, eu acho ela mais válida para a gente poder resolver isso. Tá? É que nas audiências públicas vão surgir casos pontuais. Eu entendo. Mas a gente vai trazer eles. Claro, se não tem esse problema nenhum, a gente vai trazer eles na reunião e vai discutir cada um deles. Essa reunião nossa aqui foi gravada, tá? Eu gravei tudo pelo celular e eu vou ouvir ela para poder fazer todas as modificações. Geralmente gravo em áudio, Em vídeo também. E vai ser. Como vai ser gravada as audiências públicas. Toda audiência pública vai ser gravada e vai ser tudo compilado depois para a gente poder fazer a reunião. Tá? Mais alguma questão? Vamos estabelecer uma dinâmica aqui. A gente vai disponibilizar hoje o material para todo mundo lá nos grupos, no e-mail e tal. E vamos ter até dia, sei lá, 10, 15 de fevereiro, pegar algumas. Eu pedi que a gente mesmo incluir a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Tá. E tem muita coisa ali que, por exemplo, a gente não teve conhecimento. Tá. A gente gostaria de sugerir algumas. Não, isso foi proposto agora. Eles receberam o material essa semana ainda, entendeu? Se eu não me engano, na segunda, terça-feira. Então esse material é de agora e é justamente para a gente poder discutir. Tá? Deixa eu só já que o material está sendo construído, a gente está vendo que ainda vai precisar ser corrigido. Sim. Bom, primeira pergunta. Já definiu as datas das audiências públicas? Já está pronto para fazer isso. Tá. Quanto tempo, mais ou menos? Até elas? Isso. Um mês, pelo menos, né? Uns 25 dias mais ou menos. 25 dias. Ok. É mais do que o necessário para fazer as adequações. E mesmo assim a gente vai ter mais depois delas, então é aceitável isso. Porque, como a gente vai disponibilizar esse material, a gente precisa desse tempo para a gente analisar, mandar as contribuições, ver algumas incoerências que já existem hoje, por exemplo, está faltando mais estudante, algumas coisas, para a gente acrescentar, para ir para a audiência pública com esse material já preparado. Claro. Só que também a gente precisa ter uma noção de quando vão ocorrer essas audiências para a gente ter um tempo hábil de mandar. Mas quanto tempo você acha que precisa para analisar tudo isso? Tempo suficiente? Mas em geral, assim. Eu acho que 15 dias 15 dias é bem suficiente. É um material de aproximadamente 80 a 100 páginas. Tá? É mais ou menos isso o tamanho dele. Só que aí tem muitas questões que vocês podem se atentar às que vocês preferem. No caso, alguém quer, digamos o seu, por exemplo, você quer discutir muito zoneamento, pode se atentar mais zoneamento, tá? Porque a gente vai ter macrozoneamento, zoneamento, sistema viário, parâmetros urbanísticos
questão burocrática, né? De data, Já ocorreu algumas pequenas mudancinhas nele, então eu vou enviar um mais novo, tá bom? Eu envio que já disponibiliza. Só o Nilson tá no Rodolfo, tá? Oi também, Então isso. Não, daí a gente tem que uma ideia de audiência pública que estava conversando, né? Seria dia 26, 27 de 20. 3 dias, né? A ideia era tentar fazer tudo em 2 dias. Eu acho difícil. Em 2 dias eu consigo fazer. Porque assim, a ideia seria eu apresentar 5 e a Anaíra apresentar mais 5. Então a gente tentaria fazer ao mesmo tempo 2. Enquanto eu estou em uma, a Anaíra está em outra. Ah, não entendi. Dá. Entendeu? Mas é ruim por causa do grupo de acompanhamento, né? Isso para a audiência pública. Isso. Ou para a próxima reunião? Para a audiência. A próxima vez que a gente estiver Vamos discutindo discutir, né? Duas audiências ao mesmo tempo. Complica, mas de patente. Mas a decisão é de vocês. A gente só propõe essa ideia. Que assim, acho que podia ser uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. De repente, você não consegue nem ir num dia, tá aqui, já perde o gosto. Pode ser uma de manhã, de tarde e de noite, 3 gordinhos. Dia 22 é quarta-feira cinzas. No dia 23, 24, é isso? São mais Eu acho que não vai dar certo. Bicho do corpo. Porque, assim, a gente tá. A gente cumpriu o cronograma, né? A gente queria tentar cumprir o cronograma o mais fiel possível. Só que até no dia 23, 24, a gente está um pouco fora dele. Entendeu? Então, talvez em março seria possível. Na Já 27, tem 30 dias, acho. 7 de fevereiro. A gente ia falar que dia 26, 27. 27 não vai ser possível para mim. Eu vou estar fazendo outra viagem e eu ficarei fora até o dia 4 de março. Talvez a gente pudesse fazer na semana do dia 6 de março, que fica fora do carnaval, tempo suficiente, vai dar mais do que tempo suficiente para todo mundo ler esse material. Discutir. Assim, A gente pode até marcar uma reunião entre a gente. Sim. Nesse meio tempo. Fazer os esclarecimentos, né? A empresa não dispõe de outras pessoas para fazer, já que você então, a gente tem mais pessoas, mas eu Não, mas se quiser fazer dia 27 de fevereiro, fazer dia 4 de março, não dá nenhuma diferença. É uma semana. 4? 4 é sábado. 6 de março. Pedro, só considerando que essa questão do dia 27 ao dia 3, nós temos uma preparação com relação ao simulado do Defesa Civil, para mobilizar todas as secretarias. Dia 4 é sábado. Tem que ser dia Então, 6. dia 6, vai, segunda-feira. Tem que ser dia 6. Dia 6, e aí a gente poderia disponibilizar a semana inteira para fazer quantas audiências quiserem por dia. Pode ser assim, então. Eu Por acho que exemplo, uma grande discussão as pessoas trabalham. Dia 6, é bacana, A gente daí estava querendo fazer em 2 dias, mas se vocês acham necessário mais, aí a gente pode expandir isso. pelo menos 3. Mesmo porque não é interessante fazer os números. Então, nos grupos dá previsão. Sim, vai ser pelo município. É, Eu preciso dessa listagem de coisa. então a proposta a gente pode discutir também. Podemos ficar assim meio que marcado então para a semana do dia 6 de março? Seria possível para todos fazerem parte dessas reuniões? Perfeito, a gente conclui as reuniões. Perfeito. Concluindo as reuniões em uma semana no máximo, a gente pode fazer, na verdade, assim, de acordo com o nosso termo de referência, a quarta fase, as audiências são a terceira fase. A quarta fase é para discutir o que foi colhido nas audiências. Tá? Vocês preferiram essa reunião online ou presencial? Porque a gente, já que a gente já está aqui, Montar um sistema. Já fica para essa discussão, né? poderia A gente faz as audiências, aproveita tudo fresco na cabeça, já discutir isso. já faz essa reunião da discussão, Perfeito. e aí é o trabalho do escritório depois
aí vai ser, a gente vai entrar depois da quarta fase, a gente vai entrar na quinta, que é a última. Tem a produção do texto propriamente dito que vai ser encaminhado para o Poder Legislativo. Das minutas de lei, exato. O que vocês acham? Fica de acordo com todos daqui? Ninguém se opõe? Perfeito, então. Aprovado por unanimidade. Ninguém se levantou. Olha o Diogo está em pé. Deixa eu sentar, né? Bom, então, pessoal, Sim. Claro que vai dar. Eu acho que muita coisa vai vir nessa cabeça. Tem muita coisa. Não passa nada. Você amplia o programa e amplia o PPU progressivamente. Eu acho que aí você tem uma ferramenta para a gente sincronizar isso. Vai ter que ser essa equação, né? Funcionar isso. a gente procura também não criar ele muito período. Senão a gente perde a perna também, né? Exato. E Aí, muito dinheiro para gastar em infraestrutura e também a gente tem quase os urbanos dentro do perímetro já. Então dá prioridade a usar eles. Os instrumentos são exatamente para isso. Eu acho que o Cabana aí e outros problemas, o problema principal que nós estamos vivendo, que vem já é o seguinte: com as restrições que o primeiro plano impôs, nós tivemos aí uma fuga do pessoal que procurou construir no entorno do São Luís de forma, muitas vezes, de forma irregular. Gerando Absolutamente, de absolutamente. forma completa, ainda de mais forma irregular. E por que isso? Porque como nós não temos espaço aqui no centro histórico, nesse perímetro urbano da cidade, o preço do metro quadrado é absurdo. Nós temos aqui pesquisa de valor de metro quadrado a R$1.000 o metro quadrado, 1.200. Mais caro que São Paulo, na Paulista. Oi? Mais caro que a Paulista. Então, por valores caríssimos, que expulsa o morador da cidade. Por isso nós estamos tendo esses problemas. Eu acho que tem que pensar nisso, ampliar o perímetro urbano, com cuidado, também não penalize o pessoal que tem a propriedade. Exato. E por isso que a gente tem que discutir bastante essa proteção do perímetro urbano. Acho que não é ampliar, mas não tem o que tem hoje. Vai reduzir mais. Então, eu acho que tem que ampliar, mas a gente tem que pensar também no plano diretor, o gasto que tem, com todo o trabalho que é desenvolvido. Eu acho que pensar na cidade daqui a uma década, 2 décadas, o que a cidade pode crescer nesse sentido. Já aproveitar e fazer isso. Sim. Ô Vitor, deixa eu me apresentar, não conheço você, chamar você prefeita, tudo bem? Senhora? Primeiro eu queria agradecer a vocês que estão no grupo, né? Dizer um pouquinho da experiência como prefeita. Eu peguei o plano pronto. Na verdade, o último plano foi sancionado em dezembro de 2009, novembro de 2009. Ele ficou, se eu não me engano, 5 ou 6 anos parado. Foi elaborado em 2007 e foi Parado. promulgado em 2010. Foi bem parado, né? Eu participei ativamente do plano como secretária de educação, então a área da educação que tinha no plano foi feita. Eu acho que a própria Câmara, na época, ficou muito amarrada nessa posição política em termos ao meio ambiente, que pegava muito sobre o eucalipto, sobre as áreas que era antes da enchente, né? Que hoje a gente já tem outro olhar. Mas eu queria pedir para todos vocês que ninguém pensasse individualmente. Esse plano, o que a Câmara aprovar que seja o melhor para a cidade, não tem nenhum interesse particular. Eu só quero que a cidade cresça ordenada, que as pessoas vivam bem e sem risco. Eu acho que é o mais importante. E lembrando também que a área que já é do tombamento, tanto do Condefat do IFAM, as leis são deles. Então, quem construiu sem projeto vai ter problema. Então, não depende desse plano, né? A gente também tem que pensar nisso. E também trazer uma boa notícia, que a gente acabou de sair de uma reunião, que era um sonho para nós, a montante com os produtores, para começar a fazer, dentro da propriedade particular, as pequenas piscininhas de água aí, para guardar a água do rio, as barraginhas. Conseguimos 6 propriedades que querem, junto com a Conexão Atlântica. Não
podia somar aí o que vocês estão fazendo. Tá? Então, vocês têm todo o meu aval para fazer o melhor aí para nossa cidade. Bom, não vai ter nenhum ato político contra ou a favor. Se vocês decidirem, os vereadores aprovarem, será que vamos ser seguidos. Bom, obrigada. Isso aí, então vamos disponibilizar o material, eu vou passar hoje mesmo. Bom, então isso, a reunião hoje era para isso, exatamente, para a gente poder discutir tudo isso, já tentar marcar as audiências. Mais alguma outra questão por fora que alguém queira mencionar? Aqui também dá uma outra experiência, que quando a gente vai ouvir a população, tem muita coisa que ela não sabe de legislação, né? Então, quando por alguma coisa que a pessoa não pode ser entendida, dá a lei, fala, ó, não pode, tem isso, né, de esclarecimento. Então, às vezes as pessoas, a gente perde a credibilidade por não informar. Pode ser muito necessário, né? Para que a gente tenha até uma política participativa, para as pessoas entendam o que está sendo. Porque às vezes muitos nem sabem. Aí a hora que bate na canela, que é uma propriedade dela, né? Ele está falando. Tem que participar. É uma função didática. Isso, o que mais vai pegar são as áreas congeladas. E vai ter erros que a gente vai fazer, depois vai ter que melhorar. As áreas congeladas e os instrumentos urbanísticos, coeficiente de aproveitamento, parcelamento de solo, Pedro, parâmetros de parcelamento. completando, uma outra demanda que nós queremos muito fortemente, inclusive pressionando também os senhores vereadores, a questão da definição de áreas de APP urbana. Por meio do decreto do presidente Bolsonaro, foi dado a competência aos municípios de definirem a limite de APP urbana, que hoje são 30 metros, no caso do Paratiba aqui são 50. Entretanto, ao município é permitido definir essa até diminuição da APP, por conta das áreas consolidadas, desde que o município tenha isso implantado no plano diretor, que está sendo feito aqui, e consulta aos conselhos de meio ambiente para que sejam efetivadas essas diminuições. Só que temos aí um gargalo local, que é a questão dos conselhos municipais. Eles, a lei fala que sejam deliberativos e normativos para a tomada de decisão. E temos aqui um conselho que a lei diz que é consultivo. Então, a princípio, hoje, pelo nosso parecer, nós não teríamos condições de fazer essa diminuição de área de APP para consolidar algumas situações, pelo conselho ser consultivo. Então, aí fica novamente uma reflexão aos vereadores cujo projeto foi rejeitado, para que essas situações não é interesse público, aqui de interesse do município, mas do interesse de toda a população em relação a essa alteração da lei orgânica, permitir que os conselhos sejam deliberativos e normativos. Ok, a gente pode vou levar essa informação sim para a nossa equipe, a gente vai discutir isso como um todo. Eu não posso te dar uma resposta disso exatamente agora, nesse momento. Tá? Então, assim que discutir, acho que na nossa próxima reunião a gente pode trazer isso em pauta. Tudo bem? Só para fazer uma observação, aproveitando o prefeito em relação à população. Então já fica aqui meu apelo para a empresa produzir um material bacana para quando houver as audiências, apresentar para a população, seja cartilhas, e seja uma linguagem de fácil acesso para as pessoas entenderem, e principalmente de cada região que a gente vai participar, porque as pessoas geralmente elas vão às audiências pensando no bairro delas. O que vai mudar a minha vida aqui no plano diretor? Eu não quero saber o que vai acontecer lá no office, eu quero saber o que vai acontecer aqui na minha casa. Então ter esse cuidado, que às vezes eu acho que falta, de levar uma coisa, um material específico, lógico, a gente precisa mostrar o todo para eles, mas é específico, numa linguagem acessível, do que vai mudar, impactar essas alterações com a revisão do plano diretor. Então, acho que é uma observação importante que a empresa deve levar em consideração, tanto na montagem das apresentações, quanto no próprio material de apoio. As pessoas saírem dali e falar, nossa, mas o que vai mudar minha vida aqui no global? Então, acho que fica essa observação para as audiências, para as pessoas compreenderem melhor. Tem muita gente que
da empresa, a gente tenta ser super claro nas audiências públicas. A gente faz um material de apresentação específico para elas. Então a gente tem aqui o nosso material de apresentação da equipe técnica e o das audiências vai ser diferente. E após a audiência pública, a gente tenta disponibilizar tudo, o material na íntegra, pelo site da prefeitura ou pelo site que foi criado por plano. Correto? Se eu não me engano, existe um site do plano. Certo? Então a gente tem esse material na íntegra lá. Então a gente apresenta, ouve eles e depois pede para eles verem na íntegra também. A gente tem essa dinâmica dessa maneira, mas tem que estar sempre muito claro nas audiências. É o que a gente tem. Tá? Qual vínculo aí no plano de vocês vai ser enfrentada a questão da administração? Nesse material já tem. Nesse material já tem? Já. Tem alterações? Sim. E nós temos aqui, eu acho que isso é uma coisa importante, bacana também, vereadores, analisar o seguinte: nós temos uma restrição através do debate do IFAM da volumetria. Nós temos aqui uma não sei, pode confirmar aqui, que é o secretário de 9 metros, né? Então, veja bem, claro, aqui no centro histórico, ninguém quer construir um prédio de 8, 10 andares. Mas nós temos bairros periféricos que, no meu entendimento, eu não vejo grande obstáculo de você ter, por exemplo, uma taxa de ocupação de aproveitamento real. Então, você possa construir passos Já está previsto. Nós temos dificuldade de ter terreno aqui na história, você pode ampliar isso na periferia. Mas isso é uma questão que tem que ser enfrentada. A construção não pode ficar num lugar que você está, que você vai olhar tudo sobre ela. Eu acho que é uma questão do plano de diretor você enfrentar essa situação do Sim, mas eu acho que essa é a discussão. Então, essa é a minha visão pessoal. Nós estamos numa situação, numa oportunidade de discutir o plano diretor. Eu não vejo nenhum óbvio, nenhum impedimento da gente discutir isso. Claro, claro. Quem que mora aqui? A população. Eu acho que a população tem condições de chamar o IFAM e mostrar isso. Isso está tendo um impedimento no crescimento da cidade com uma série de outros problemas. No mínimo Eu tem já que não trazer. entendo como impedimento. Ela não está impedindo de construir. Só pegar A solicitação. eu acho que vai ter uma cidade mais artisticamente bonita. Eu não sei se é conselho. Eu entendo de outra maneira. De que forma? Mas se a gente vê que o tombamento deles, eles hoje, se Deus, a gente espera que volte o pacto das cidades históricas, que volte os recursos, né? Porque tem o IFAM. Você tem que pensar nos dois lados. Porque se desistir, eles também não vêm. Hoje a gente tem a ajuda da música porque foi Qual é o impedimento? Qual é o impedimento de ser discutido essas restrições com o IFAM? Mas a restrição é a única, é que o projeto tem que ser aprovado por eles e que a obra paisagisticamente não atrapalhe a nossa cidade. Eu acho que o prédio São Benedito que atrapalha. Nessa questão individual, que você está falando, é evidente que nós não vamos construir um prédio no alto do Cruzeiro que cria esse impacto. Mas lá no São Benedito, Santa Terezinha. impacto nenhum. Mas eu acho Em que Capixaba, se quiser construir. Tombado? Eu acho. não, acho que ela não proíbe, né? Ela proíbe paisagisticamente. Acho que a gente pode tentar achar o mergulho. A questão da volumetria. Você olhar a montanha, você olhar isso, você olhar a música. Tem que ser bem discutido, por isso Tem vizinho com Tem fazer o pessoal Eu acho que a gente sabe que existe. embora desse, uma cidade fora,
está acontecendo. E se tiver como chamar mais seus colegas para comparecer nessas reuniões, seria ótimo. Tá? Tanto das audiências públicas também. Eu particularmente, Jairo, eu Pra mim? entendo que nessa cidade que já está consolidada, vamos dizer que é histórica, eu acho muito complicado em qualquer parte dela você não ver um prédio que atrapalhasse essa questão mais histórica mesmo, cultural. Porém, como você disse, o que pode ser pensado a título disso é uma cidade nova. Mas eu particularmente, vou até levar, já que surgiu a discussão, né, a hipótese, eu acho importante a gente levar para os grupos, porque você pode levantar a qualquer momento, reunião e audiência está aberta para isso. Então, e se você levanta e a gente não discutiu no grupo, eu não vou poder omitir minha opinião pessoal. Porque se eu omitir minha opinião pessoal é não. Mas eu estou pela OAB, então eu vou levar no grupo e se lá por algum motivo tiverem divergências dentro do grupo, a gente vai estudar e verificar o que a possibilidade mais jurídica dentro disso. Eu estou falando a minha pessoal, gente. Não estou falando a OAB aqui, por favor. Não, deixa eu só completar um pouco. É evidente que não tem o menor sentido nessa área tão básica e que tem um impacto visual, você fazer uma construção além dessas restrições que o IFAM e o Bonifácio são. É evidente. Mas nós temos bairros que não têm influência nenhuma. Nenhuma. É como você falou, no São Benedito, qual a influência que vai ter no centro histórico aqui? Santa Terezinha já. Não sei, então. Depende do que for construído. Não sei. Na Varja dos Passarinhos. Mas além um pouco, depois que vira um monte de Na Varja dos Passarinhos, tem uma influência para a gente enxergar. Mas se aumentar, por exemplo, essa volumetria de 9 metros para 12, para 15, Alguém você vai dizer para ele que ele está fazendo errado com o Eu faço matéria assim, de ter condomínios. Isso já foi muito batido, que não, porque aqui não se deve ter condomínios. Eu tenho, até na OAB, eu já discuti isso, gente, eu acho que o condomínio resolveria muita coisa na nossa vida. Na rural, acho que resolveria muita coisa. Porém, ali dentro do grupo, eles acham que não, que elitiza, que não sei o que, que transforma, que vira ele. Então, eu não consigo ter essa discussão fluida dentro do grupo, acabou a discussão. eu confio agora não sei discutir. Pedro, Mas é para ser discutido. quem que faz a ata da reunião? Essa pessoa não só lá, a gente pode Priscila. Não, não é possível. É preciso. Para você, precisa. Não, eu só queria saber, sabe aquelas do horário da reunião, do tempo que a gente tem para discutir as coisas antes da audiência pública, tudo isso você vai ocupar? Vai? E a gente